Queremos agradecer demais a presença da professora Magali, que vai nos brindar com uma palavra de muita sabedoria. Eu a conheci no Bennett. Ela e o marido davam aula lá. Eu cheguei a ter aula com o marido dela, uma época. Foi uma pessoa também genial, espetacular. E nós estivemos juntos numa reunião com o pastor Henrique Vieira, e antes da pandemia, iríamos participar de um ato das igrejas cristãs pela democracia no Brasil. E nos falamos naquele momento, um privilégio o Edson ter o contato dela, chamá-la para cá. É uma voz de uma mulher muito comprometida com a espiritualidade cristã, com a materialização dessa espiritualidade nas sociedades de hoje, na condição democrática, né, sobre a qual vive o Brasil, periclitante no momento, e sempre muito afeita ao estudo, à leitura, à sabedoria. Então, vai ser um privilégio fechar o mês de aniversário da igreja com a fala dela. Então, hoje nós estamos dando continuidade ao nosso mês de aniversário. Já vi que o Antônio chegou, que é uma espécie de manancial de alegria generalizada. Muito bom isso. E mais pessoas estão se conectando aqui com a gente nesse culto dominical e tecendo com a gente um pouco mais da história da ICI, desses 58 anos de história, dentro de uma pandemia que ninguém sabe o paradeiro, mas a gente sabe como a gente pode caminhar em meio aos desafios, aos desertos que atravessam esse momento da história do Brasil e do mundo. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Jacler, vou dividir com ele um pouco da condução da celebração e que Deus abençoe o culto de cada um, para cada um de nós, e que fale ao nosso coração através de cada parte da liturgia. Obrigado, Alexandre. Bom, começamos então nossa celebração desse domingo 30 de agosto, e para nos prepararmos para esse momento, onde estaremos conectados aqui com o mesmo pensamento, com a mesma intenção, nós vamos ser acomodados, recebidos e acolhidos pelo prelúdio que a Cláudia preparou para nós.
Deus vai abrir um caminho onde parece não haver jeito. Foram com essas as palavras tocadas que a Cláudia nos abriu esse culto. São 58 anos dessa história, 58 anos de uma esperança caminhante, uma esperança numa estrada, uma esperança que avança ao longo da vida e da jornada de cada um de nós. Todos de mãos dadas, fomos participantes dessa grande e muitas vezes heróica história de fé, no meio de tantas manifestações de fé que oprimem, que massacram as pessoas, mas eu tenho certeza que a Igreja Cristã de Ipanema sempre manteve e sempre manterá a sua vocação de trazer uma fé que produz liberdade, libertação, vida em abundância, dignidade e uma vida mais potente para todos os que dela participam e todos os que estão à volta dela de alguma maneira, sentindo seu calor, sua chama, a partir de cada um de nós. Por isso, nós vamos começar juntos agora a nossa participação comunitária, cantando juntos a música do nosso cancioneiro, do número 110, Meu Mundo com Deus. Uma música que teve a sua letra reescrita pelo nosso pastor Jonas Rezende, uma música cuja melodia e a letra original remontam ao grupo MPB4. Vamos relembrar essa canção, cantar juntos e experimentar essa fé que coloca Deus no nosso centro. Construí meu mundo, pus no centro Deus. Fiz de seu caminho os caminhos meus. No deserto ardente eu plantei a flor. Para toda a gente eu só tenho amor. Construí meu mundo, pus no centro Deus. Fiz de seu caminho os caminhos meus. Já não vivo mais, vive em mim Jesus. Deixo o comodismo e escolho a cruz. Para o homem fera que a guerra faz, minha vida espera encarnar a paz. Já não vivo mais, vive em mim Jesus. Deixo o comodismo, pois escolho a cruz. Minha história é a mesma de quem aceitar toda a graça imensa que Deus pode dar. Deus está bem perto de quem nele crê. É um fato certo que este irá vencer. Minha história é a mesma de quem aceitar toda a graça imensa que Deus quer dar. Muito curiosa essa canção, que coloca talvez um espírito bem do nosso tempo para a gente pensar, com essa música que coloca no centro do nosso mundo Deus. Para o homem fera que a guerra faz, minha vida espera encarnar a paz. Se a gente viver só essa dimensão dessa música, a gente já vai fazer muita diferença na nossa vida e na vida de quem está à nossa volta. Se a gente encarnar só esses 2 versos ao longo desse ano novo da vida da nossa comunidade, esses 58 anos vão ter valido a pena e mais 58 anos valerão a pena com certeza. Encarnar a paz, deixando de lado todos esses homens fera que estão à nossa volta vociferando palavras de morte, posturas de morte no meio da nossa sociedade, no meio do nosso tempo. Nesse mês que nós estamos celebrando o nosso aniversário, nós escolhemos pensar na figura de Jesus, no significado da figura de Jesus para nós individualmente e para o nosso grupo, para a nossa comunidade como um todo. Afinal, quem é esse Jesus que seguimos? Quem é esse Jesus que dizemos seguir? Para motivar a nossa reflexão, um pequeno texto transcrito no nosso boletim de um teólogo e filósofo francês chamado Ernest. Ele pergunta
sobre quem é esse Jesus. Diz Ernest Renan: um queria fazer de Jesus um sábio, outro um filósofo, outro ainda um patriota, outro um homem de bem, outro um moralista, outro um santo. Mas não foi nada disso. Foi um encantador. Talvez a gente queira colocar Jesus dentro das nossas formas, quando na verdade a gente aqui precisa ser encantado por suas palavras e deixar que suas palavras encantem essa estrada da vida que a gente percorre. Sem fazer de Jesus uma espécie de ídolo ou de ícone que tem mais a nossa cara do que uma cara que transforma a nossa. Como se a gente fosse desafiado por essas palavras de Ernest Renan a fazer um Jesus fora do nosso espelho, como diria Jonas Rezende. Deus fora do espelho, um Deus que não reflete a nossa imagem, mas que nos encante. Dentro dessa inspiração, dessa provocação, dessa intenção, nós vamos ouvir, nos preparando para um momento de oração, a música Onde Eu Estiver, que é baseada no Salmo 139, interpretada por João Alexandre e preparada para nós, para esse momento, por Lirim Simonin. Pensem nessa música como uma oração. Ao final, nós contamos com a ajuda de nossa querida Márcia para abrir o seu microfone e fechar esse momento de oração nos elevando a Deus.
Senhor Jesus, que andou pelos mesmos caminhos que andamos, que sentiu as mesmas dores e angústias que sentimos. Mas no Senhor deve ter sido pior do que para nós, porque o Senhor viveu a plenitude de tudo, inclusive das dores. Nesta manhã, Senhor, nós estamos vindo aqui te louvar. Senhor, a dor dos que perderam seus entes queridos para essa doença, a dor das famílias dessas pessoas que tomam conta dos outros. O Wellington sabe bem como é isso, porque tem a sua filha lá tomando conta e sabe como é. A Cíntia também, agora que a Maria Júlia vai trabalhar, é uma coisa difícil. As dores dos que estão com todos os seus problemas pendentes, a dor dos que estão sozinhos em casa, com medo, deprimidos. Tem pena deles, Senhor. Ampara-os, põe sua mão sobre essas pessoas. Cuida dos que estão presos e que não podem fugir da aglomeração dentro de um presídio. E toma conta das famílias deles, porque também devem estar com medo. A desgraça é muita, meu Deus, no meio disto tudo. Ajuda-nos a mitigar a fome dos nossos irmãos que caíram no esquecimento dos que ainda tiveram coragem de roubar no meio de tudo isso. E nesta tristeza ainda existe os que acham tempo para o ódio, para a discriminação, e se tornam motivo de mais sofrimento. Abranda, Senhor, esses corações. Ajuda o Senhor a ver a si mesmo nessas pessoas a quem perseguem, por diferenças banais, como a cor da pele, a opção sexual, crenças religiosas, políticas e até por preferências esportivas. Tem piedade dessas pessoas. E cuida também, Senhor, das nossas famílias, nossos netos, nossos bisnetos, nossos filhos, nossos pais, para quem tem avós, nossos avós também. Cuida deles, Senhor, porque são elos do nosso sustentáculo de amor e de amparo que a família nos dá. Cuida também, Senhor, da nossa igreja. Obrigado pelos nossos pastores que vêm nos guiando, mesmo quando tropeçamos. Cuida da nossa igrejinha, que vem atravessando esta confusão toda de uma forma melhor até do que estava antes. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Amém, Márcia. Obrigado por esse momento tão significativo para nós, onde podemos nos ligar com essa divindade de maneira tão profunda por meio das suas palavras. Obrigado. Nesse momento, nós vamos começar a preparar para a palavra de hoje e eu vou contar com a ajuda da minha amiga Nelly, nos conduzindo na leitura do texto bíblico. Texto esse que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 10 a 26. Marcos 8, versículos de 10 a 26. Nelly, por gentileza. Logo a seguir,
Tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de que quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço recolhestes? Responderam-lhe eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Obrigado, Nelly, por essa leitura. Hoje, então, para trazer luzes sobre esse texto do Evangelho desse domingo, nós contamos com a presença da nossa grande amiga, professora Magali Cunha, que é doutora em Ciências da Comunicação e fez do diálogo entre comunicação e religiosidade, comunicação e espiritualidade, um dos seus principais objetos de pesquisa. É uma grande companheira dessa caminhada cristã ecumênica, que vai fazer com que a nossa celebração de aniversário tenha uma cereja do bolo nesse domingo. Desse dia 30 de agosto, certamente ficará marcado na nossa história por essa presença tão querida que é a da professora Magali Cunha entre nós. Obrigado, Magali, pela sua presença. Somos todos ouvidos para você agora. Obrigada, muito obrigada, irmãs e irmãos. Eu me sinto muito honrada de ser uma cereja do bolo. É muito bonito isso, viu? Fico muito honrada mesmo por receber esse convite, por participar desse momento tão significativo dos 58 anos da igreja, uma igreja tão querida, que a gente olha e aprende com um testemunho tão bonito aí, com os pastores que conduzem a comunidade, com as irmãs e os irmãos que tornam essa igreja viva, né? Muito, muito bonito esse testemunho. Então, a gente guarda no coração a existência da Igreja Cristã de Ipanema, uma igreja muito querida, com pessoas muito queridas. Muito obrigada, me sinto muito honrada de participar desse momento.
e me senti muito instigada também com o tema que vocês trouxeram, né? Das faces do nosso Cristo. As faces do nosso Cristo. É um tema muito significativo, muito instigante, e o pastor Edson, quando me convidou, me deixou livre para decidir que face do Cristo eu poderia trazer para refletir com vocês nessa manhã. E eu gosto muito desse texto que nós lemos. Eu acho que ele é um texto que me desafia muito. E eu aprendi muito com ele quando eu fui professora na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Eu sou membro da Igreja Metodista, sou leiga. Muita gente me chama de pastora, eu fico até feliz de ser reconhecida como pastora, mas não sou pastora, sou uma leiga da igreja, que gosta muito da Bíblia, que gosta muito de estudar a Bíblia. E tive o privilégio de ser professora da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, fui professora de comunicação, mas estando lá como professora de comunicação, eu aprendi muito, muito mesmo, com os meus colegas que ensinam a Bíblia, com os meus colegas que trabalham a teologia, e pude aprender e trazer para a minha caminhada aquele aprendizado. E esse foi um texto sobre o qual eu refleti muito, nesses períodos que eu aprendi sobre o Novo Testamento e sobre o livro de Marcos, que é um livro com uma riqueza muito grande. Jesus nunca está parado num lugar só no livro de Marcos. E a palavra caminho percorreu o nosso culto hoje, né? Então, Jesus está sempre no caminho, ele nunca está estático, né? Marcos apresenta Jesus de forma muito dinâmica, ele nunca está parado. E aqui, nesse texto que nós lemos, eu vou trazer, então, a face do Cristo que permeia todos os evangelhos, né? Aquela face humana do Cristo, o Cristo que está entre nós. Ele não está acima de nós, ele está no meio de nós, ele está entre nós. E eu considero também esse texto muito apropriado para uma igreja que faz aniversário, porque toda vez que a gente faz aniversário é um momento de revisão da vida, um momento de a gente pensar, e agora, né? A gente está numa nova etapa, mais um ano, né? Como é que vai ser esse ano novo da nossa vida? Então, é um momento de revisão também. E esse é um texto que traz desafios, né? Jesus desafia as pessoas que o seguem, Jesus desafia seus seguidores. E o trecho que foi lido pela nossa irmã Nelly fecha com uma experiência com um cego, também é muito desafiadora. Então, vamos trazer a reflexão do que é isso que nós temos diante de nós, dessa face de Jesus, dessa face do Cristo humano que está no meio de nós. Primeiro, ele tem um encontro que não é muito agradável, né, no texto. Mais uma vez, ele é provocado, são muitas vezes que Jesus é provocado por fariseus, pelos religiosos daquele momento, do tempo de Jesus, do lugar de Jesus, que cuidavam da religião para que todo mundo agisse de forma correta, com pureza, tudo muito certinho, ficavam ali controlando se as pessoas estavam cumprindo a religião do jeito que deviam cumprir. E como Jesus sempre virava as coisas de cabeça para baixo e questionava a religião, que muitas vezes levava as pessoas mais para longe de Deus do que para perto de Deus, ele estava sempre em tensões com esse grupo de religiosos, sempre em tensões. E aqui é um momento de tensão. Jesus chega, atravessa um lago grande que tinha lá naquele território, chega numa margem do lago e os fariseus já vão ao encontro de Jesus e já provocam Jesus. Manda o sinal do céu aí para provar que você é você mesmo, que você é esse Messias, que você é esse Cristo que estão dizendo. E se os irmãos e as irmãs desejarem, podem depois, não precisa ser agora não, olhem o que aconteceu exatamente antes, quando Jesus estava do outro lado do lago, que é uma passagem em que Jesus alimenta a multidão que estava faminta perto dele, com poucos pães que tinham, com poucos peixes que tinham. Isso é colocado nas mãos de Jesus, Jesus abençoa e esse material é partilhado, esse alimento é partilhado com todas as pessoas que ali estavam. E certamente essa notícia estava correndo, né, daquilo que Jesus fazia. Esses fariseus que esperavam Jesus ali, ouviram falar dessas coisas que Jesus tinha feito, já tinha acontecido uma primeira,
partilha dos pães e dos peixes. Essa é a segunda, que vem imediatamente nesse relato de Marcos. E os fariseus, então, falam, você está fazendo tudo isso aí, mas isso tudo aí não é um sinal do céu. Manda um sinal do céu, prova que você faz uma coisa aí extraordinária, mostra pra gente que você é o Cristo. E Jesus ouve aquilo, e o que ele faz? Que diz o texto, que está aqui no versículo 12, diz que Jesus arranca de dentro de si um gemido e diz, não vou dar sinal nenhum para essa gente. Jesus faz, eu imagino Jesus, né? Como se Jesus estivesse fazendo assim, né? Arranca um gemido. A gente faz isso, né? Quando a gente tem gente aí nos tensionando, nos perturbando, atrapalhando a gente, provocando. A gente costuma fazer é isso que Marcos fala que Jesus fez. Arranca um gemido de dentro de si e diz, eu não vou dar sinal nenhum para essa gente. O que Jesus faz? Nem responde. Volta para o barco e vai para bem longe deles. Jesus não responde. Jesus vira as costas, entra no barco, não aceita a provocação e vai para longe deles. E dentro do barco, Jesus tem uma conversa com os seus discípulos. Eles não tinham levado pão, sobrou muito pão naquela experiência, ali perto da margem. Tinha sobrado. Quando Jesus abençoa, tem fartura, né? Tem muita coisa. De pouquinha coisa, Jesus faz muita coisa. Tem fartura. E eles esquecem de levar. Diz o texto. Eles entram no barco e vão para longe dos fariseus. Querem sair rápido e nem levam o que sobrou. Querem ir para bem longe daquela gente provocadora, controladora, né? Que tem uma religião que leva as pessoas para longe de Deus. E dentro do barco, Jesus tem uma conversa, porque Jesus começa o assunto assim, olha, gente, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E aí os discípulos ficam preocupados, mas ele está falando do quê? A gente não trouxe pão, fermento, pão, comida. Jesus está falando de comida. E Jesus aí fica um pouco nervoso com os discípulos, né? E questiona, vocês não estão entendendo? Não estou falando? Vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? A gente estava lá, alimentou a multidão, tinha pouquinho pão, abençoamos, teve fartura, e aquela gente veio me provocar para mandar sinal do céu. Que é isso? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Vocês têm olhos e veem, vocês têm ouvidos e não ouvem? Essa gente está me provocando, eles não estão entendendo. Eles acham que eu estou acima de vocês, mas eu estou no meio de vocês. Os sinais que eu faço vêm de dentro. Os sinais que eu faço são com os pães que vocês têm. Os sinais que eu faço são com os peixes que vocês têm. Não precisa sinal do céu, não precisa fogo, terremoto, nada fantástico. Eu já faço de dentro. Eu estou com vocês. Vocês não estão entendendo? Eles não estão entendendo nada. E vocês também não estão entendendo. E os discípulos ficam meio paralisados. A gente não sabe qual foi a continuação da conversa. E Jesus fala, cuidado com essa gente que quer mostrar um evangelho do espetáculo, da coisa fantástica, do que cai do céu, não estão enxergando que eu estou no meio. Esses políticos que falam aí, os Herodes da vida, Deus está acima de todas as coisas, como se Deus fosse uma coisa lá distante, fantástica, falando de Deus de um jeito que leva Deus para longe, acima. E Jesus está falando para tomar cuidado com esses religiosos do espetáculo, com esses políticos que usam o nome de Deus, os Herodes, que era o presidente da época, né? O presidente da República da época era o Herodes. E a gente tem os Herodes de hoje aí, usando o nome de Deus, falando que Deus está longe, acima. E Jesus está no meio. E Jesus fala, tomem muito cuidado com essa gente. Para essa gente, a gente não tem que ficar discutindo, não tem que responder provocação. E vai para longe. E o texto que a irmã Nelly leu, fecha. Marcos tem uma coisa bonita que eu aprendi com meus colegas biblistas. É como se fosse um sanduichinho. Tem uma coisa, acontece outra e depois mais uma. E é como se fosse um sanduíche.
E no meio do pão sempre é o principal, né? A coisa mais gostosa do sanduíche, o pão é bom, mas é o que está no meio que é o principal. Então tem a conversa com os fariseus, a conversa com os discípulos e tem uma outra coisa. Eles chegam no outro lado do lago e encontram com um cego. E esse cego, Jesus vai ao encontro dele como vai a todas aquelas pessoas que careciam do amor e do apoio, da misericórdia. Esse cego é curado por Jesus, mas Jesus faz uma laminha. Jesus segue aí uns rituais, isso é coisa para outra conversa, né? Segue os rituais que tinha na época, faz a laminha, cospe, coloca lá no olho dele. Só que esse cego ele não é curado pela primeira vez, não. Ele precisa de uma segunda cura. Ele precisa de uma segunda bênção, um reforço. Porque ele olha as coisas e as coisas lá, a árvore não está muito bem, parece gente, eu vejo gente, é árvore, está meio confuso. Aí Jesus vai, segundo toque, e a cura é completa. Gente, olha que mensagem bonita que Marcos está dando. Marcos está escrevendo para a igreja daquela época, então Marcos está escrevendo para a gente hoje, para a nossa igreja. É uma mensagem muito forte, principalmente para a igreja que faz aniversário, que ela precisa renovar o seu compromisso com esse evangelho do Cristo, cuja face é essa, aquele que está no meio. A face não é aquele que faz espetáculos extraordinários. Lembram que Jesus já foi tentado sobre isso. Jesus foi tentado, levado lá para o pináculo do templo. Se joga, faz um espetáculo, chama a atenção. Essa tentação Jesus estava sofrendo o tempo todo. Mas Jesus diz não a essa tentação, porque o evangelho é isso, é desse Cristo que está no meio, que faz as coisas acontecerem com aquilo que se tem na mão. Jesus podia ter mandado o pão do céu, Jesus podia ter tirado o peixe, um monte do lago distribuído, mas Jesus quis usar aquilo que tem no meio da gente. É pouco, mas ele abençoa, e essa bênção faz a fartura acontecer. Quantos símbolos para dizer para a gente ser igreja com aquilo que a gente tem. Parece que é pouco, parece uma igrejinha. Eu ouvi alguém falar a palavra igrejinha, né? Parece pouquinho, parece uma igrejinha, não é um grande templo, não é um espetáculo, mas Jesus está no meio. E Jesus abençoa os recursos que se tem, as pessoas que nós temos, o amor que a gente coloca, aquilo que a gente coloca à disposição e multiplica e transforma e faz ter fartura, porque o reino de Deus é isso, é de uma coisa que parece uma mostarda e Jesus transforma, Deus faz crescer. E aí, às vezes, a igreja não entende muito bem isso. Os discípulos não entendem muito bem isso. E tem frustração, tem sentimento de fracasso, parece que não dá certo e não entende. E Jesus tem que dar aquela chacoalhada. Vocês têm olhos e não estão vendo? Vocês são que nem um cego. O cego está enxergando tudo lá, meio bagunçado, não está enxergando a coisa direito. E precisa do segundo toque de Jesus. Precisa da renovação do compromisso. Precisa da renovação desse amor. Precisa da renovação do compromisso com esse evangelho que vem de dentro. Irmãos e irmãs, vamos ficar com essa palavra hoje, nesses 58 anos dessa igreja tão bonita, dessa igreja que dá um testemunho tão lindo, renovar esse compromisso com o amor de Jesus que vem de dentro e colocar o que a gente tem à disposição. São 5 pães, são 2 peixes, é um pouquinho só, parece que é pouco, mas vamos colocar nas mãos desse Jesus que multiplica, que transforma, que faz isso acontecer e que precisa da gente para contribuir, colaborar. Essa é a minha palavra, palavra do Evangelho, palavra desse Cristo que está no meio. Está acima não, esquece os Herodes aí, gente. Jesus está no meio de nós. Não vamos com os fariseus querendo espetáculo, não. Jesus faz a coisa acontecer no meio da gente. E não é com espetáculo, não é com coisa fantástica. É com o nosso amor e com a nossa disposição. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Magali, pela sua palavra, porque ela, de certa forma, nos chama a nossa vocação de uma fé que não seja espetaculosa, que não seja comercial, que não seja aproveitadora dessas emoções que fervilham no ambiente religioso,
mas que faça dessas trivialidades no nosso dia a dia pequenos milagres para que a vida aconteça de forma mais abundante. Fechamos essa série de palavras, né, que vieram ao longo do mês de agosto com a sua, reafirmando a nossa dimensão. Somos uma igrejinha, não pretendemos ser uma igrejona, não queremos templo com paredes de ouro, a gente quer fazer o simples, com amor, com sentido, e que aí sim, por conta dessas pequenas dimensões, mas das transformações que elas causam, a gente seja de fato um milagre na vida, né? E muito obrigado por você estar conosco essa manhã, festejando conosco o nosso aniversário. A gente quer que você esteja mais aqui com a gente. É sempre muito bom ouvir você. Obrigado mesmo, Magali. Na internet tem uma hashtag assim, tamo junto, né? Isso aí. Tamo juntos aí. Ninguém larga a mão de ninguém, né? Também como dizem. Logo após a mensagem, então, nós vamos começar a nos preparar para o momento da Eucaristia. E para isso, nós vamos cantando juntos e nos preparando com uma música do nosso cancioneiro antigo, Conversa com Deus, cuja letra foi preparada pelo nosso pastor Jonas Rezende e a música por Eurico Marchon, nosso querido membro e músico tão criativo nas suas melodias. Então, enquanto cantamos, nos preparamos para esse momento da Eucaristia que nosso pastor Alexandre vai conduzir. Quero que você, meu Deus, possa outra vez sentir que toda a minha vida e o meu coração existem para servir. Eu estendo a minha mão num gesto que é de fé, mas que é também singela manifestação de quem só quer viver a vida doação. Vou contar lindo outra vez que você é o alvo meu. Obrigado, você fez tudo o que me prometeu, me prometeu. Hoje para sempre eu vou ser como foi Jesus. Bem sei que essa resposta você quer de mim, pelo seu grande amor, amor que não tem fim. Quero que você, meu Deus, possa outra vez sentir que toda a minha vida e o meu coração existem para servir. Eu estendo a minha mão, que num gesto que é de fé, mas que é também singela manifestação de quem só quer viver a vida doação. Vou contar lindo outra vez que você é o alvo meu. Obrigado, você fez tudo o que me prometeu, me prometeu. Hoje para sempre eu vou ser como foi Jesus. Bem sei que essa resposta você quer de mim, pelo seu grande amor, amor que não tem fim. Pelo seu grande amor, amor que não tem fim. Puxa vida, coisa linda, hein? Coisa linda. Olha, eu não sei, eu estou vendo o Cláudio do lado da Magali, já vou falar para ele, para avisar para o bispo, que se a Magali não é pastora, vocês estão dando mole, rapaz, porque entre a gente ela é pastora, a gente já elegeu. Muito bonito isso. Bonito, no aniversário da igreja, a gente fez questão de colocar 2 mulheres e 2 homens. E o lugar a partir do qual as mulheres falam é muito importante para isso aí. Tem muito a contribuir. E a Magali, eu ouvindo a Magali, me lembrei da Luciana. Ela falou com uma alma tão repleta de experiência profunda e uma simplicidade que é revolucionária.
revolucionária, uma alegria na fala, que você vê que é de uma espiritualidade vivida, sabe? Que está nos poros, está no olhar. E aí daquele, daquela que transformar a espiritualidade em um problema cerebral, a gente tem que ver no corpo, a gente tem que sentir a alma vibrando no olhar. E foi assim que a gente viu e ouviu as palavras da Magali. Eu tenho certeza que naquela mesa de Jesus estavam muitas mulheres. Muitas mulheres. Estava a Luciana, estava a Claudinha, estava a Célia, estava a Magali, estava a Patrícia, estava a Marisa, estava a Miriam, a Vilma, puxa, a Marcinha, estava a Lirinha, estava a Ana, estava todo mundo lá. E aí Jesus olhou aquela cena, sabendo da grandeza das mulheres que usam o absurdo das suas dores, como, por exemplo, no parto, como um veículo para que a vida se reinvente. E percebeu que o absurdo da cruz, um ato de profunda injustiça, um assassinato, estava beirando a sua porta. E ao invés de transformar isso num obstáculo intransponível, eu tenho certeza que ele olhou para as mulheres e falou: eu vou fazer o mesmo. Vou transformar as dores que eu sinto em dores de parto. Pegou um pedaço de pão e deu graças. Vou pedir que o Cláudio me acompanhe, o pastor Cláudio me acompanhe. E deu graças. E distribuiu para aquelas mulheres e para aqueles homens, dizendo: tomai e comei. Isso aqui sou eu. Meu corpo não vai ser roubado, vai ser entregue, porque eu amo vocês. E eleva um cálice com vinho. Também dá graças. E distribui entre todas e todos, dizendo: tomai e bebei. Isto aqui é o meu sangue. O sangue do nosso casamento, da nossa aliança. Definitivo casamento, definitiva aliança. Que também não vai ser tirado de mim. Será entregue. Eu sou dadivoso, eu entrego. Para a remissão dos pecados, dos tropeços, das quedas, das frustrações. E termina falando: fazei isto em memória de mim. Eu não sei se foi o rito. Jesus não era uma pessoa preocupada em inventar ritos religiosos. Talvez seja o desafio da gente se fazer oferta. E assim como as mulheres transformam a dor do parto na oferta da vida, Jesus fez com que a sua morte multiplicasse vida em nós. E perguntou naquela mesa: então, vocês aí, são corpos que nutrem? São sangue que permitem novas alianças? Quem se nutre de vocês? Que sabor vocês têm? Que gosto vocês dão à vida de tanta gente que padece de muitas fomes e de muitas sedes? Quem bebe da história de vocês, bebe o quê? Veneno ou vinho? Quem come da história de vocês, se alavanca ou se obstrui? Vocês produzem vida ou são tóxicos e tóxicas? Se vocês me seguem, não vejam na cruz a derrota, mas vejam na cruz alimento. E por isso que a vida de vocês seja fonte de reinvenções, recriações, no caminho daqueles e daquelas que, sedentos e com fome, querem saber onde buscam vinho, onde buscam pão. Vamos fechar os olhos e eu vou pedir ao meu amigo Cláudio que ore para que Deus nos transforme em comida e em bebida num mundo tão cheio de fomes e de sedes. Magali, minha amiga, tem que tirar o mudo. Deus da vida, pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre esses alimentos, pão e vinho, sobre as nossas vidas.
para que possamos ser corpos vivos, Senhor, alimentados por Ti, na fé, na esperança, para que este momento possa ser de consagração de todos esses elementos e de todas as nossas vidas, nossas comunidades, nossos sonhos, em direção, ó Deus, a este mundo, ó Deus, de forma que possamos nos sentir consagrados, separados, não no sentido, ó Deus, de autoexclusão, mas no sentido vocacional, Senhor, que temos em nosso coração e que reconhecemos que, não obstante as nossas limitações, contradições e ambiguidades, queremos nos colocar nas Tuas mãos, Senhor, Deus de amor e de misericórdia infinita, para que Tu possas, Senhor, por intermédio de cada um de nós, fazer a Tua vontade neste mundo, trazendo paz, justiça e felicidade para todas as pessoas. Na memória e no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém, Deus. Amém. Nós vamos comer e beber da liberdade, do amor, da justiça, da paz. Como disse Mahatma Gandhi, ainda creio que nós, homens e mulheres, podemos caminhar juntos, com passos diferentes, com crenças diferentes, fazendo uma história comum e olhando para frente e para o alto e chamando o mistério da vida com muitos nomes. Alguns ousaram chamar de Deus. Vamos celebrar essa caminhada comum, bebendo e comendo do mistério que produz vida na vida de todos nós. Para planificar esse momento, nós vamos orar a oração que tira a espiritualidade do próprio umbigo, do pronome eu. Tira a espiritualidade do umbigo do outro, no tu, e coloca a espiritualidade no pronome mais difícil, pronome nós. Do pão, que é nosso, e do pai, da mãe, que é de todo mundo, não é propriedade privada de ninguém. Eu vou pedir de novo para o nosso pastor Cláudio para orar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, pastor. Você sabe que você vai estar convidado para o próximo mês, que nós vamos tirar o mês inteiro seguindo uma sugestão ecumênica dos católicos para celebrar a Bíblia e rever o lugar da Bíblia na prática de espiritualidade de todos nós, né? Então, você sabe que você já é um convidado de honra nosso. Nós vamos ouvir agora, nesse momento, o Grupo Coral de Petrópolis, com a música Quero Transmitir. Grande fogo faz.
E é isso. Dessa maneira, inspirados por essa canção, onde juntos cantamos a ideia de querermos transmitir, nós vamos encerrando a nossa celebração de hoje. Nesse momento, eu trago para vocês alguns avisos para que vocês se preparem para os próximos domingos, para os próximos passos da nossa caminhada. Essa música, colocada no fim da nossa celebração, já anuncia um pouco do que vem por aí. É um mês novo, né? Setembro já está às portas, essa semana viramos o mês. Com setembro chega a primavera, com setembro chega o mês da Bíblia, como o Alexandre já comentou, e esses serão algumas das ênfases que traremos, né, para a nossa comunidade nesse mês de setembro. E para isso a gente continua contando com essa participação efetiva, bonita e ativa de todos vocês. Mês de setembro está aí e a gente vai continuar, sem previsão ainda de retorno às atividades presenciais. A gente segue com todas as nossas atividades online. Classe Poutilho, que é segundas-feiras às 18h30, às quartas-feiras as reuniões de oração, aos domingos as celebrações, às 11 horas, os ensaios dos grupos musicais espalhados aí ao longo da semana, dentro da agenda de cada líder musical. A gente tem o Pedro aqui com o Coro Mirza, tem a Ana e o Pedro com o grupo de Petrópolis, então eles já estão com uma agenda própria aí de ensaios. Se vocês quiserem participar desses grupos, basta procurá-los, entrar em contato, eles, como sempre, terão o maior prazer em acolher todos vocês para ajudar a gente nessas músicas tão bonitas que nos inspiram todos os domingos. Um outro aviso que eu trago é da nossa intenção de produzir um devocionário para o Advento. Com a virada do calendário litúrgico, mais para o fim do ano, a gente quer preparar um e-book com vários textos produzidos no âmbito da nossa comunidade, respondendo a seguinte pergunta: que face do Cristo que chega ao mundo você gostaria de apresentar à igreja? Então, a gente pede à comunidade que sejam preparados textos de até 500 palavras, sejam poesias, sejam textos em prosa, crônicas, narrativas. Sinta-se livre para escrever, e a gente precisa desse material até o dia 15 de outubro. E aproveitando, a gente até convida, obviamente, a Magali e o Cláudio para também nos ajudarem nessa produção. Então, se vocês tiverem, cada um de vocês, textos de até 500 palavras, é lógico que a gente vai incorporar na nossa produção, que tem o objetivo de espalhar para todo mundo que está à nossa volta, né, ser um pouco um reflexo dos nossos pensamentos, da nossa espiritualidade cristã, ecumênica, libertária, viva, ativa, nesse ambiente em que a gente se encontra. Então, estão mais do que convidados, contamos com a participação de vocês e de todos da nossa comunidade. Já podemos receber, tá? Não fiquem esperando muito para o dia 15 de outubro, não. Já podem ir mandando, que a gente já vai arrumando os textos direitinho. Quanto antes, melhor. E fechando esse momento de aviso, nós vamos relembrar os aniversariantes da semana. Então, amanhã, dia 31, nós temos a Fernanda Miguel, a Marcela Clark, o Roberto de Avilés, o Theo Marchon e a Lucilene, nossa secretária da igreja, que tem nos ajudado aí tanto com a divulgação dos materiais, o envio dos convites, links, vídeos e tudo mais, né, que tem sido uma peça-chave aí nesse momento da pandemia. No dia 2 de setembro, Igor Pires dos Santos Vaz. No dia 3, Cláudia Romano de Santana e Henrico Clark Florentino. Família Florentino e Miguel em peso aí nessa semana. E no dia 4, Isadora Elias Vasques de Fonseca. Eu não sei se algum deles está presente aqui. O Theo eu já vi, já apareceu aí na tela.
Theo, aguarde aí, não suma, não apague sua webcam. Quem mais que está presente aí? Eu vou botar o Henrico aqui também, já. Opa, maravilha, Ricardo. Chama o Henrico aí. Ontem foi a Lu, hein? De novo, mas ontem foi a Lu. Luciana Manco será duplamente orada como uma espécie de pagamento da nossa dívida pelo nome dela não ter aparecido no domingo passado. Então, a gente ora 2 vezes, né, como resposta, né, indenização pela nossa falha. Alguém mais que vocês estejam vendo? Bom, presentes, então, a gente está com o Henrico, o Theo. Isso aí, maravilha. Alexandre, conduza esse momento para a gente, por favor. Vamos lá. Eu gostaria que nosso pastor emérito destravasse o microfone. Você que é o rezadeiro dessas celebrações, colocasse essas vidas nas mãos de Deus. Pode ser, Edson? Claro. Nosso Deus amoroso, Mãe amorosa, nós te agradecemos este lindo presente que recebemos nessa manhã. A palavra da Magali, os cânticos, as orações, foi tudo tão bonito, tão tocante. Nosso coração se sente renovado para adentrarmos a mais uma semana importante, que acolhemos a primavera e que com ela venham realmente as flores, o desabrochar, e que com ela venha também a abertura do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, dos nossos sentidos, para acolhermos mais tantas bênçãos que tu tens reservado para nós. Agora nós especialmente te agradecemos a vida dessas 3 pessoas que amamos tanto, todos os aniversariantes, mas 3 aqui conosco. Te agradecemos a vida da Lu, que tem sido tão importante para nós, a sua participação, a sua presença sempre foi. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa bênção, esse amor que a Lu transmite para nós. Ela vem sempre no seu silêncio, na sua harmonia, na sua gratidão, e sempre nos toca tanto, ó Deus. É tão importante a presença da Lu para nós. Te agradecemos a vida do Henrico, ele que tem um trabalho, uma presença tão importante lá entre a juventude, os adolescentes da Igreja Presbiteriana da Gávea, a nossa igreja irmã. Ele é um líder, como seu pai é um líder. Nós te agradecemos a vida dele. Pedimos que tu o fortaleças, o ilumines, o inspires, e que ele seja sempre uma bênção nas tuas mãos. E te agradecemos também a vida do nosso querido Theo. O Theo é um companheiro de todos nós, é o nosso amigão, sempre presente. Me lembro quando o Theo nasceu, aquela criança tão linda no colo da mãe, a dona Edith chorando de alegria. Nós te agradecemos pelo Theo, por essa família linda que está no entorno dele. Abençoa o teu filho, ó Deus, ele que tem o teu nome, Theo, que ele reluza, que ele seja uma luz sempre, aonde quer que esteja. Muito obrigado por essas vidas, muito obrigado por todos os aniversariantes, as aniversariantes desta semana. Nós te agradecemos e te pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Barato, hein? Que coisa linda. Que culto bonito, né? A Ana me mandou um recado dizendo que não sabia se coral estava legal. Que, porra, Ana, não sei quais são os seus critérios, mas dos meus tá merecendo o Oscar. O seu trabalho está merecendo o Grammy. Tá maravilhoso, tá espetacular.
Você é engraçado porque os corais tem gente do outro coral, né? Ou da outra cidade, né? Na verdade, não é nem coral Mirs e coral Petrópolis, é o coral Rio Petrópolis e Petrópolis Rio, né? Porque tá tão mesclado, o acento é que muda um pouquinho. Parabéns, coisa bonita essa comunhão, muito, muito bonita. Nós estamos então terminando o mês de aniversário da igreja com uma gratidão profunda, porque essa igreja, ela não é uma igreja que vive de anonimatos. Ela é uma igreja de pessoas que têm nomes. Todas essas pessoas, nossos antepassados, antepassadas, que marcaram essa igreja com lutas, com sangue, com superações, com crises que foram transformadas em oportunidades de amadurecimento, né, com crescimentos, evoluções, e também nós aqui, que da mesma maneira a gente reedita a luta e continua aí para frente. Então, nós queremos que Deus abençoe a nossa caminhada. A caminhada é o que importa. E que a gente possa renovar o necessário e preservar o que também é necessário na nossa história, para que essa igreja leve o nome de cada um, de cada uma de nós. Agradecer mais uma vez a Magali, que é a nossa pastora, a presença do pastor Cláudio, um grande amigo, também um intelectual, vai estar com a gente, falar para a gente, espero que nesse mês agora, ao nosso pastor emérito, que está sempre estimulando, é impressionante, é uma espécie de combustível, sempre falando, vai para frente, vai. E a cada um, cada uma que está aqui presente, que nesse momento dificílimo, está mostrando que a gente está muito mais unido do que estivemos há pouco tempo atrás. Então, a gente está reinventando a caminhada de uma maneira linda, 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 linda. O Jacques me passou o PDF de um livro de um francês, Frédéric Gross, que tem uma partezinha que ele diz: o importante da caminhada não é onde ela chega. O importante da caminhada é a beleza que ela pode ter consigo. A gente está caminhando de maneira bela e que essa beleza se eternize na caminhada dessa comunidade. Pastora Magali, pode nos dar a bênção dessa manhã? Peça a Deus por nós. Sim, vamos receber a bênção de Deus, né? Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que toda a força que vem do Deus Pai e que a presença animadora, consoladora, que dá coragem do Espírito Santo, esteja com todos nós, com todas nós, não só hoje, mas por todos os nossos dias. Amém. Parabéns, CCI!